Fala galera de São Paulo, beleza? Tudo certo? Poxa, que prazer gigante estar aqui com vocês. William, muito obrigado pelo convite. Pastor, muito obrigado. Deixa eu tocar uma musiquinha para vocês, que eu sei que igreja é assim, né? O pessoal gosta quando vem gente de fora e tal. Vamos ficar de pé. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Aqui no Brasil vocês tocam ela um pouquinho mais agitada, né? Essa daqui eu aprendi lá nos Estados Unidos. O pessoal curte ela um pouquinho assim. Como que é agora? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te Muito bom. Vocês estão afiados também, hein, galera? Isso aí. Vamos tentar tocar ela um pouquinho mais rápido? 1, 2, 3, vai! Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo,
Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Amém. Galera, hoje eu trouxe um tema que eu acho que tem tudo a ver com vocês aqui, com essa nossa reunião hoje à noite. Hoje eu vou falar sobre sonhos. Afinal, todos nós temos sonhos, não temos? Ou não? Tem alguém sem sonho aqui? Então, me ajudem. Vamos falar então. Pensa aí rapidinho, qual é o seu maior sonho? A primeira coisa que apareceu na sua cabeça. Qual é o seu sonho? Rapidinho. Poder ajudar o maior número de pessoas. Mais alguém? Esse pessoal está meio sem sonho. Um centro de adoração. Uma igreja? Tipo Vale da Bênção? Vamos lá, me ajuda aí, pessoal. Vocês? Ser missionária, muito bom. Terminar a faculdade, essa daqui eu também estou sonhando, viu? Pessoal de trás, fala aí. Fala um sonho de vocês. Você de verde. Fala aí bem alto. Qual que é o seu sonho? Ser jogador de futebol? Aqui atrás. Fala alguém aí. Dá um grito aí, pô. Você de branco. Oh, muito bom, cara, muito bom. Os sonhos, eles são os mais diversos e geralmente o sonho ele vem daqui de dentro, do mais profundo do nosso coração. Acho que esse é o bacana, né? E quando a gente fala em sonho, não tem como pensar em coisa ruim, né? Vem sempre as melhores memórias para a gente. Já pode ir para a segunda, né? Que foi a pergunta que eu fiz para vocês. Qual que era o seu grande sonho? E eu vou falar sobre o meu grande sonho. Quando eu era criança, o pessoal quer ser jogador de futebol, né? O outro quer ser pianista. O meu grande sonho quando eu era criança era ser astronauta. Astronauta não, perdão. Ser cientista. Eu não queria ir para a Lua não, mas queria criar coisas novas aqui na Terra. E o que eu queria fazer? Desde criança eu gostava de tecnologia, sabe? Meu tio comprou um computador e uma semana depois eu peguei e desmontei aquele computador inteiro. Ele ficou feliz, mas depois eu montei de novo, né? Então ele nem percebeu. Ficou funcionando. Depois disso eu aprendi a mexer em computador. Então desde criança eu gostava de pegar as coisas, desmontar e tal. E eu vou contar para vocês o dia que eu consegui realizar o meu maior sonho. Talvez alguns de vocês ainda não tenham conseguido chegar nesse momento, mas eu lembro até hoje. A musiquinha foi bom agora, bem no momento. Foi numa sexta-feira de manhã, eu estava lá nos Estados Unidos, estava nevando pra caramba, e acordei, eu sempre acordo atrasado, quem me conhece, né? Tem um pouco de dificuldade aí pela manhã. Acordei umas 8 da manhã, fui abrir a primeira coisa que eu fui fazer, abri meu celular para ver as mensagens, tinha alguns e-mails, e fui abrir o primeiro e-mail que eu tinha recebido. Um e-mail de uma... Mostra aí. Vamos lá, pode passar. Não está passando? Ah, foi. Alguém conhece essa faculdade aí? Harvard. Se não conhece, já ouviu falar, né? Os filmes e tal, a gente tem bastante a cultura americana aqui no Brasil, então os filmes sempre falam. E era um e-mail dessa faculdade aí. Falando, era um doutor, né? Doutor, para quem não sabe, é aquele cara que fez a faculdade, depois da faculdade fez um mestrado, depois fez um doutorado, depois fez um pós-doutorado. Era o cara mais, no assunto dele, era um dos maiores conhecedores, né? E um doutor de Harvard me mandou esse e-mail, falando assim: Mateus, né? Ou para quem não me conhece, meu nome é Mateus, né?
eu recebi um e-mail, eu recebi seu e-mail aqui e tal, e eu li a sua história, e cara, a sua história me impactou, né? E dentre todos os candidatos aqui, cara, eu me arrependeria profundamente se eu não te oferecesse, Mateus, uma vaga para vir trabalhar comigo aqui em Harvard. Poxa, eu comecei a chorar, né? Pra caramba, parecia uma criança chorando. E eu, poxa, professor, muito obrigado por essa oportunidade. Nunca tinha recebido algo assim na minha vida. Mas, corta a música. Corta. Eu recusei a oportunidade. Pode voltar agora. Escrevi para ele, professor, obrigado, mas eu vou recusar essa oportunidade. Mas eu vou explicar para vocês o porquê, né? Óbvio. Senão, né? Senão vocês vão começar a atacar tudo, a Bíblia, né? Atacar tudo que tem na mão. Como você fez isso? Eu nasci numa família muito boa, financeiramente. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. O que eu escrevi nessa carta aí que fez eu ser aceito lá? Meus pais tinham uma empresa que atendia toda a América Latina. Então eu com 5 anos de idade era uma criancinha muito mimada, né? Para os meninos, não sei se tem o pessoal aqui da época, já ouviram falar de Cavaleiros do Zodíaco? Tinha aqueles bonecos. Até as meninas conhecem. Talvez os pais, né? Porque os filhos se pediam, né? E eu tinha a coleção inteira, cara. E a armadura era meio banhada a ouro, sabe? Era playboy mesmo, sabe? Mas com 8 anos de idade, essa empresa que eu tinha com os meus pais faliu, né? A empresa da minha família faliu. E quando uma empresa falha aqui no Brasil, já é difícil pela própria situação social do negócio falindo, todo mundo olhando para você e te julgando, poxa, você fez um negócio que não deu certo. E nessa época minha família conquistou uma dívida de mais ou menos R$1 milhão. Isso em 1998. Então se R$1 milhão é dinheiro hoje, imagina naquela época. E a gente começou a passar por muita dificuldade, né? Meu pai ficou assim, eu também fiquei, minha família inteira ficou. Vocês dão risada, né? Mas foi triste. Foi difícil. E eu era uma criança e comecei a ver isso daí. Eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar os meus pais, né? Mas eu era muito inocente, óbvio, uma criança. O que eu fiz? Eu peguei alguns produtos de limpeza que eu tinha em casa, né? Na época, não sei se tem aqui em São Paulo, mas em Sorocaba tem bastante. Uma Kombi que passa pela rua vende-se Cândida, amaciante, detergente. Eu falei, olha só, vou fazer isso daí. Daí peguei lá, coloquei algumas coisas lá, umas garrafas PET e tal, saí pela rua vender, num carrinho que era muito pior do que esse, num carrinho de feira, e saí vendendo pela rua. Passei o dia inteiro vendendo. Cheguei em casa, consegui vender tudo. Quem imaginaria, né? Comecei a desenvolver minhas habilidades de vendedor desde cedo. Fui lá, tirei a grana do bolso, R$12. Não dava, né? Mas as intenções têm valor. E como a gente está numa igreja, eu posso falar isso até usando um versículo bíblico. O que a gente planta, a gente colhe. E eu acho isso legal porque, principalmente a gente que é jovem, a gente quer sempre se preparar para o melhor momento, né? A gente fica estudando, fica como se estivesse numa esteira de academia, correndo. E fica ali se preparando. Mas, quando que você vai correr a maratona de verdade? Né? E eu acho que foi legal essa atitude, porque eu estava tão desesperado que minha vida me fez tomar uma atitude, em vez de ficar me preparando, né? Fui lá. E daí eu comecei a receber outras propostas de trabalho. O pessoal me viu lá na rua vendendo produto de limpeza, começou a me chamar. Comecei a trabalhar como mecânico, 12 anos de idade, né? Ganhando R$300 por mês, pouco pra caramba, mas era o suficiente, era o relevante lá pra minha família. E eu continuei nisso por vários anos. Mas já se sentiram em algum momento da vida de vocês em que você vai para o trabalho
O pessoal mais novo que ainda não trabalhou vai para a escola, e você começa a olhar para os seus companheiros e você só vê infelicidade, como se você estivesse num lugar que não tivesse futuro, sabe? Só que nem sempre a gente tem a opção de escolher, né? No meu caso eu não tinha, eu tinha que trabalhar. Mas eu via todos os meus colegas de trabalho sempre tristes, chateados. Um brigou com a esposa, brigou com o marido, né? Não tinha casa própria, estava com um carrinho velho que só dava problema. Outro ia de bicicleta porque nem carro tinha. E eu comecei a lembrar daquele meu sonho de infância, porque a gente, quando é criança e a gente fica jovem, a gente tem tantos desejos, né? Tantos sonhos, conquistar uma casa, viajar o mundo, ser jogador de futebol, ser pianista, construir centro de adoração, né? Uma capela, eu ia falar uma capela, né? Só que às vezes a vida vai nos levando por situações em que a gente acaba deixando esses sonhos de lado por causa das nossas próprias dificuldades. E nesse momento eu pensei, poxa, não é aqui que eu deveria estar, né? Foi nesse momento que minha família começou a ir para a igreja. Tem outra frase que os cristãos falam, né? Ou vem pelo amor ou vem pela dor, né? Minha família foi pela dor. E essa é uma informação inédita, eu não conto em nenhuma das minhas palestras, mas como eu estou aqui e o William fala sobre aquilo lá, cara, eu vou falar. Eu estava super triste, estava super chateado, né? E aí eu pensei, poxa, eu preciso começar a estudar, preciso começar a tentar achar outro rumo para a minha vida. E daí eu pensei, poxa, eu preciso começar a estudar, preciso fazer alguma coisa da minha vida, porque se eu continuar nesse rumo eu vou ser igual a esses caras aqui, eu não quero ser igual a eles. Daí eu pensei, poxa, se eu fizer uma faculdade, eu vou conquistar, conseguir ter um emprego melhor, de repente uma engenharia, alguma coisa assim. E aí eu me deparei com uma outra situação, né? Quem aqui estuda em escola pública? Não, levanta a mão, tem. Pouca gente, o restante todo estudou em escola particular? Quem estudou em escola pública? Muito bom, tá vendo? Até hoje não aprendi a falar direito porque eu estou em escola pública. Não, brincadeira. Mas na época do pessoalzinho mais velho, dos pais, ainda tinha uma situação. Quando eu estudei na escola pública, velho, eu com 14 anos eu era um analfabeto funcional. Eu não sabia escrever uma redação. Até hoje eu tenho dificuldade para escrever algumas coisas porque eu não aprendi quando eu era criança. E eu me vendo nesse cenário, cercado de problemas, eu falei, preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a estudar, pra caramba. Fui na secretaria da escola, já tinha uns 15 anos, pedi para os coordenadores, me empresta todos os livros que você tem, né? De biologia, química, das matérias, e comecei a estudar em casa. Estudei pra caramba, foi 3 anos e tal. E como a minha família era muito simples, a gente ainda estava devendo, eu não tinha condições para pagar uma faculdade para mim. Mas eu estudei pra caramba e consegui passar em algumas faculdades. Passei na Unicamp, fiz aqui algumas etapas da USP, passei na Facens de Sorocaba. Tem uma foto da Facens aí? Tem. Olha que bonito. Quem imaginaria? E quando a gente entra na faculdade, é um mundo completamente novo, né? Para quem aqui já teve a oportunidade, ou não teve, acredita em mim. É como se sua mente abrisse, assim, como se você visse inúmeras oportunidades. E aí eu comecei a ficar feliz, né? Até que enfim minha vida está começando a ter jeito, né? E nessa época eu estava na igreja. Estava numa igreja que ela tinha mais ou menos o tamanho dessa, né? Tem bem a mesma dinâmica, não tinha um motif. Para quem não sabe, esse teclado aqui está quanto no Brasil? Uns 20 mil reais? 15 mil reais. A gente tinha um tecladinho de 500, mas, né? Que Deus abençoe, muito bom. Eu gosto de ver isso, essa prosperidade, ser o pessoal, né, com coisas boas. Mas a igreja era muito boa, muito legal, 500 pessoas. Do nada essa igreja, de um dia para o outro, o pastor saiu. E num domingo tinha 500 pessoas, no outro tinha 50. E eu não sei o que aconteceu comigo quando eu era jovem. Eu sempre queria resolver as coisas, ajudar as pessoas, sabe?
Aí que eu falo, plantar coisas boas, né, cara? E vendo essa situação, né, poxa, eu fui pro culto de domingo, tava acabando, eu tinha acabado de começar, tava, sei lá, 1, 2 anos na igreja, e aquele culto triste, não tinha um pastor, aí tinha um playback que colocava o CD, daí o CD travava, sabe, porque a tecnologia é um pouco mais antiga, e ficava uma situação, sabe? E aí eu pensei, poxa, eu vou aprender a tocar algum instrumento para ajudar esse pastor aí. Aí eu fui lá, conversei com ele, peguei pastor, você empresta o violão? Peguei, levei o violão para casa, estava estudando ainda para passar na faculdade. E, cara, para vocês eu posso falar abertamente, porque todo mundo é cristão aqui. Em uma semana eu aprendi a tocar violão, cara. Na semana seguinte eu aprendi a tocar baixo. Na seguinte eu aprendi a tocar guitarra. E na seguinte eu aprendi a tocar piano, que é o que eu mais toco hoje. Vocês viram que eu dou uma arranhada no violão, mas o teclado é o que eu mais entendo. Para quem ainda não entendeu, acho que a palavra que representa isso é milagre. E daí virei líder do louvor da igreja com 17 anos. E a gente começou a treinar o pessoal e tal. 1 ano depois a gente já estava com uma igreja estruturada, 200 pessoas, virei líder de jovens também, etc. Graças a Deus, cara. E talvez tenha sido nesse momento em que eu vi uma dificuldade e eu me coloquei em prontidão para ajudar o próximo, que eu acho que Deus me deu um dos meus maiores dons. O dom de aprender as coisas sozinho. O dom de ser autodidata. E foi assim que eu estudei, foi assim que eu consegui passar na faculdade. E eu sempre fui um bom aluno. Passa uma foto aí. Eu sempre fui... porque vocês devem ter visto o título da nossa palestra, né? Pelo menos do marketing que o William fez. Garoto da escola pública passa nas 10 melhores faculdades dos Estados Unidos, né? Aí o pessoal pensa, o cara é um gênio, né? Acho que definição é cada um, né? Quando eu contei isso, hoje eu tenho um assessor, olha só, sou um cara importante, né? E quando eu coloquei isso na palestra, ele falou, cara, não fala que você dormia na sala, fala que você trabalhava o dia inteiro, ia pra aula e estava cansado, né? Daí você capotava. Aí eu falei, não, era também verdade, mas poxa, quando a gente quer, a gente faz um esforço. Eu acho que eu nunca fui um dos melhores alunos, né? E não estou aqui para falar para vocês não serem os melhores alunos, né? Não é essa a mensagem, não. Eu estou querendo dizer que ainda há esperança. Acho que é essa a mensagem, sabe? E eu era um cara, então, sem muitas experiências, que tudo que eu tinha aprendido tinha sido sozinho. E entrando na faculdade, a primeira coisa que eu fiz, conselho para quem está na faculdade, eu tentei entrar no máximo de projetos possível. Aí entrei em um, mostra aí. A galerinha estava a fim de construir um Fórmula, um mini Fórmula, de Fórmula 1, só que elétrico. Poxa, esses caras é maluco, né? Imagina construir um carro de Fórmula 1, mecânico é difícil, imagina um elétrico. A gente demorou 4 anos, mas a gente conseguiu construir. Eu acabei virando o coordenador principal desse projeto. Passa mais uma aí. Ano passado, a gente foi homenageado pela prefeitura da nossa cidade como o primeiro carro elétrico construído lá. Graças a Deus, né? Acho que a gente não pode... A gente às vezes tem medo de comprar desafios novos, né? Às vezes... A mesma coisa que eu falei antes, a gente quer se preparar, mas a gente nunca vai estar 100% preparado. E aí eu continuei, estudando, fiz esse projetinho e aí apareceu uma oportunidade para ir para os Estados Unidos, né? Aí eu fui ver como que era o negócio, era uma bolsa de 100%, né? Eu ia para lá totalmente gratuito, passagem gratuita, casa, alimentação, estudar, tudo na faixa. E aí esse negócio parece bom, né? Fui estudar, fui ver como que era lá, li todo, né, o perfil lá que eles queriam.
E para ir para lá, não precisava ser tão bom aluno, né? Senão talvez eu não tivesse ido. Mas eles pediam para que eu comprovasse o meu nível de inglês, né? Numa prova que eles chamam de TOEFL. Talvez os mais jovens conheçam aí, que é uma prova que você tem que provar que você manja do inglês, senão você não vai, né? E eu sou de escola pública. Não, nem falei, né? A pessoa já começou a dar risada. Nos meus 3 anos de escola pública, eu só aprendi o verbo to be. E mesmo assim eu não aprendi esse negócio direito. E nessa época, depois desse projeto do carro, eu fui contratado para o meu primeiro bom emprego. Até então eu estava trabalhando ainda, ganhando R$300 por mês, com 20 e poucos anos de idade, né? Que foi numa multinacional alemã, lá em Sorocaba, tal. Tava ganhando, fiquei feliz, meu primeiro bom salário, estava ganhando bem, estava estagiando. Mas a vida é assim, às vezes coloca a gente para dizer sim para uma coisa e dizer não para todas as outras. E aí eu estava nesse momento em que, poxa, e agora? Arrisco ir para os Estados Unidos e, né, passar no TOEFL e tal, ou continuar aqui no emprego estável no Brasil, ia provavelmente virar um engenheiro, né, ficar bem de vida. E eu tomei essa dura decisão, me demiti do trabalho e fui estudar para aprender inglês. Depois que eu larguei o trabalho, fui ler um negócio lá, eu descobri que eu só tinha 3 meses para aprender inglês e passar na prova. Caraca, mas aí não tinha como voltar para trás, né? Eu tinha que ir, fui lá, estudei pra caramba. Meus pais estavam achando que eu estava ficando louco, porque eu acordava às 8 da manhã e ficava até meia-noite estudando. Eu dava 2 paradas, 1 hora de almoço e 1 hora de janta. Final de semana, feriado, domingo. O esforço, né? A fé sem obras é morta. Eu me dediquei. E eu marquei a prova em São Paulo. Eu falo São Paulo, né? Agora eu estou em São Paulo. Marquei a prova aqui em São Paulo. Caro pra caramba. Paguei quase R$1.000 para fazer essa prova. Vim pra cá e, não passei. Vocês estavam achando que estava indo bom demais a história, né? O cara está se dando bem e tal. Tinha que acontecer alguma coisa ruim. E, eu fiquei super decepcionado, né? Porque quando a gente larga tudo para seguir o nosso sonho, tem esse risco de não dar certo. Mas e aí? Bom, fiquei triste por uns 10 minutinhos. Depois eu falei, não posso, tem que tentar de novo. Fui lá, descobri que tinha mais um tempo para fazer, marquei de novo, passei pela segunda vez. Fui para os Estados Unidos, para essa cidade linda aí chamada Chicago. Já assistiram, o pessoal mais velho, Batman? Gotham City é Chicago. Pessoal mais novo, Prison Break, onde a série toda é feita aí. Daí era demais, né? Andar pelas ruas e ficar visualizando. Olha só que legal. Graças a Deus. Graças a Deus. Consegui ir para lá. Fui para uma faculdade que eu nunca tinha ouvido falar, Purdue University. Nunca tinha ouvido falar. Depois descobri que era uma das 15 melhores dos Estados Unidos. Que o primeiro homem a pisar na Lua, o Neil Armstrong, tinha estudado lá. Daí eu fiquei, até que enfim, né? O negócio está dando certo, né? Valeu a pena. E fiz daí um intensivo de inglês, porque até então só sabia o inglês teórico para passar na prova, né? Aí lá na prática aprendi inglês de verdade. E nisso eu vi todos os meus amigos, eles finalizaram esse momento de aprender inglês, né? E eles começaram a viajar aos Estados Unidos, sabe? Pegaram a graninha que eles estavam ganhando, foram lá para Disney, para Miami, para Califórnia, para Las Vegas. E eu sempre fui um cara muito simples. Meu primeiro celular, esse daqui, ainda uso ele. Eu comprei lá, porque eu nunca tive condições. Estava num novo país, né? Deus estava me abençoando tanto. Eu falei, velho,
não vou seguir esses caras não, vou fazer um negócio diferente, né? Vou trabalhar e vou estudar pra caramba aqui, para quando eu voltar pro Brasil ter um currículo legal. E daí eu comecei a pesquisar como que fazia para conseguir um trabalho lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, isso é informação importante para os jovens, hein? Aqui no Brasil é currículo, né? Você vai mandar e-mail para alguém, você vai mandar o seu currículo para a empresa, você manda um e-mail com as suas competências acadêmicas, experiência profissional, quem você é, sabe falar alguma língua e tal. E o cara te julga por uma folha em branco, uma folha ali, né? Escrito quem você é. Lá nos Estados Unidos é diferente. Além desse currículo, eles pedem para que vocês escrevam uma carta pessoal, contando quem vocês são, quem a gente é como pessoa. Então, se pratica algum esporte, quais são os seus sonhos, se quer ser jogador de futebol, se quer ser pianista. Falar sobre os desafios que você superou na sua vida. E nisso eu vi uma oportunidade. Falei, tá aqui o pulo do gato. E aí eu escrevi tudo isso que eu contei para vocês nessa carta, né? Que desde criancinha nasci numa família muito boa, mas essa minha família faliu, passei por necessidade. Falei que em algumas situações o meu pai deixou de se alimentar para me alimentar, e é verdade. Que eu comecei a trabalhar muito cedo para trazer sustento para casa. Falei que minha escola era ruim pra caramba, mas que eu estudei, né? Porque se você só mostra a dificuldade, aí não vale de nada, né? Você tem que mostrar que você solucionou o negócio, né? O que você fez para solucionar. Eu escrevi tudo isso numa carta, né? E mandei 2.000 e-mails para as 10 melhores faculdades lá dos Estados Unidos. E passa aí, né? Tava procurando trabalho e era uma sexta-feira de manhã, o comecinho da nossa história. Acordei num dia gelado pra caramba, tava nevando. Eu abri meu e-mail e eu tinha sido aceito em Harvard, que eu contei para vocês no começo, no MIT, continua, em Stanford, Princeton, manda ver, e nas 10 melhores faculdades lá dos Estados Unidos. E eu trouxe isso para vocês, galera, porque às vezes a gente tem sonhos que as pessoas, a sociedade, às vezes julgam a gente, né? Meu, você vai fazer isso? Meu, você realmente acha que você vai dar certo nisso? Já que eu estou numa igreja, eu posso falar, geralmente não falo nisso. Mas, cara, vocês têm um Deus que pode tudo, não tem? E nisso por isso que eu não escolhi Harvard, que Harvard é uma das melhores faculdades do mundo para formação de presidentes dos Estados Unidos, para formação de advogados e administradores. Como eu era da área de engenharia, fui para esse tal de MIT, que para quem não conhece é a melhor faculdade de engenharia do mundo. Mostra a próxima aí. Oh, minha alegria ali. E chegando lá, só para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica americana, que é totalmente diferente daqui do Brasil. Eu fui lá conversar com o dono do laboratório lá na primeira semana lá. O cara meio gordão, assim, sabe? Cabelo branco, já uns 70 anos. Grosso, curto, sabe? Aquele cara... Pá. Falou, Mateus, é o seguinte, vi seu currículo aqui, você manja fazer algumas coisas da área mecânica, mas aqui você vai ter um desafio que você nunca teve na sua vida. Aí meu primeiro dia, né, primeira semana, é exatamente isso que eu queria. Um negócio totalmente diferente, né, é porque eu não sabia o que ele ia falar. E, cara, é o seguinte, a gente tem um submarino aqui, ele funciona lá no meio do oceano, embaixo d'água, e... ele é totalmente robótico, totalmente autônomo. O que significa? Ele consegue operar com uma inteligência dele. Não precisa de nenhum contato humano para ele se locomover lá na água. Ele falou, Mateus, é o seguinte, eu quero que você crie uma maneira de carregar a bateria desse submarino. Legal, só ligar na tomada, né? Embaixo d'água, talvez seja um pouco mais difícil, tem que isolar os fios e tal.
mas sem encostar no submarino. Pô, esse cara tá maluco, né? Como que eu vou fazer isso? E daí ele me passou um monte de pesquisas que estavam acontecendo ao redor do mundo. E depois de 6 meses, a gente conseguiu fazer o primeiro protótipo. Não sei se tem foto aqui, não sei se eu trouxe, mas nós fomos o primeiro laboratório do mundo, não tem, a transmitir energia elétrica pelo ar. Deixa eu traduzir para vocês, né? Imagina meu celular. Quem tem iPhone que o diga, dura 6 horas e acaba a bateria, não é? Sempre nos momentos mais importantes. O meu está acabando também. Olha que não é iPhone. Imagine que dentro desse salão a gente conseguisse carregar essa bateria automaticamente, sem não ter que ligar ela na tomada. Foi isso que a gente criou lá. Deu para imaginar? E depois disso a gente conseguiu trazer isso para baixo d'água. Então a gente foi o primeiro laboratório do mundo a fazer transferência de energia elétrica embaixo d'água, sem fio. Graças a Deus. Entenderam, né? Sei que eu estou tentando simplificar o negócio aí. Não vou falar sobre o eletromagnetismo, não, brincadeira. E nisso, eu comecei a receber... comecei a sair na mídia brasileira, né? Saí no site do Ministério da Ciência e Tecnologia, no site do Governo Federal. Tinha uma foto da Dilma na época e do lado tinha uma foto minha. E... não sei porque vocês deram risada, pô. E daí do nada, eu que sempre fui um cara super simples, eu comecei a receber e-mails de jovens do Brasil inteiro me perguntando: Mateus, como que você fez isso, cara? Né? Como que você chegou aí? Como que foi? Como que você aprendeu inglês tão rápido? Como que você passou nessas faculdades? Como que você descobriu uma nova tecnologia? E em poucas semanas eu tinha mais de 5.000 e-mails na minha caixa de e-mails. E eu não sabia o que fazer com aquilo, né? E daí foi criando uma comunidade, as pessoas começaram a se juntar. E quando eu vi, tinha 30.000 pessoas que se inspiravam no Mateus Tomoto. É um projeto que hoje a gente chama de Inspirando Jovens de Sucesso. Passa aí para mim. Passa 2. E ó, que bonito. Passa mais um. Em uma semana, a gente conseguiu alcançar mais de 4 milhões de pessoas. O propósito do Inspirando Jovens de Sucesso, que hoje é o meu principal projeto, é trazer essa mensagem de esperança para o Brasil. E a gente está vivendo um período de tanta... Estou procurando uma palavra branda para falar. Roubalheira. De tantas calamidades, de tanta crise. E... poxa, a gente fica se sentindo, né? O que eu estou fazendo aqui? Ou o que eu posso fazer para melhorar esse país? Ou, quanta coisa errada. E a gente fica desanimado, triste. E esse projeto veio para trazer um pingo de esperança e mostrar, velho, não importa qual é a sua situação econômica, se você tem dinheiro, se você nasceu numa família boa ou não nasceu, qual é a sua situação familiar, se você mora com seus pais, qual é a situação sua, da sua família, se eles te apoiam, se não te apoiam, e qual é a sua situação acadêmica, se você é inteligente, se não é. Vocês viram que eu não era um dos maiores exemplos. O objetivo desse projeto é mostrar que, independente de quem você seja e das dificuldades que você tenha, você é capaz de realizar o seu sonho. E é por isso que no começo eu perguntei, qual que é o sonho de vocês? Porque essa nossa vida ela é cruel. E ela vai ser sempre assim. A gente sempre vai ter pedras, né? A gente sempre vai ter tantos obstáculos no nosso caminho. Mas a realização desse seu sonho, desse seu projeto de vida, ele só depende de uma pessoa. Adivinha quem é? Você. As suas decisões. E alguém falou aí, Jesus, e eu acredito nisso também. Mas a decisão de escolher Jesus vem de onde? Vem de você. Todas as decisões estão dentro de você. Você
é a única pessoa que pode limitar o seu próprio sucesso, ou o quão longe você vai chegar na sua vida. E segura aí, não passa slide não. E às vezes, já estou indo para o final, já tá, galera? Tem o pessoal, ninguém dormiu, que bom. O pessoal tá aí e tal. A grande luta que a gente tem é aqui, ó. Essa é a maior batalha que a gente tem que travar todos os dias. A batalha entre nós e a nossa própria mente. Você sabia que o cérebro humano, ele é treinado para colocar você no estado de uso de mínimo de energia possível? Ou seja, deixa eu exemplificar esse negócio aí, porque eu falei difícil. Se você está na sua casa e você tem que estudar, só que se você tem a oportunidade de jogar videogame, o que o seu cérebro vai jogar videogame? Se você tem que trabalhar ou abrir o Facebook para ficar no Facebook, o nosso cérebro, ele sempre escolhe os caminhos mais fáceis. E é por isso que é tão difícil, né? Porque o nosso corpo nos joga, né? E trazendo isso para mais um versículo bíblico, são tantos caminhos e somente um caminho correto, que é o caminho que você tem que lutar contra tudo. É o caminho mais difícil, só que é o único caminho que vai te levar a conquistar algo realmente plausível na sua vida. Então, eu quero que você reflita sobre esse sonho que você tem. Pensa aí, por um segundo, né? Se for mais fácil, até fecha o olho, né? Para algumas pessoas, mas só, poxa, qual que é realmente o sonho que você quer alcançar na sua vida? O que realmente você quer atingir? Qual que é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Qual que é a diferença que você quer fazer no mundo que você vive hoje? Qual que é o impacto que você quer trazer para essa sociedade brasileira que está totalmente destruída? Como que você quer ajudar as pessoas à sua volta, ajudar a sua comunidade, ajudar a sua igreja? Como que você quer transformar a sua própria vida? Pense nisso. E eu vou encerrar com uma pergunta. O que você tem feito para fazer com que esse sonho se torne realidade? Não existe fórmula mágica. Eu vou falar uma fórmula, não são palavras feias, mas é o TBD. É a fórmula mágica para você fazer qualquer coisa. TBD. Tira a bunda da cadeira e vai trabalhar. Vai fazer o negócio acontecer. Beleza? É isso aí, galera.